Olá! Como tem sido envelhecer no Brasil? O que podemos esperar do futuro? Que tipo de atitude nós podemos e devemos adotar para realmente a gente viver mais e melhor? Olha, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem um papel importante nesse processo. Por isso, eu converso hoje, tenho o prazer de conversar com a presidente da SBGG, doutora Ivete Berkenbrock. Seja muito bem-vinda, doutora Ivete. Olá, Lina e toda a sua equipe. Eu agradeço muito a oportunidade que você está dando para representar a SBGG nesse teu espaço que é tão importante e de tanto alcance. Ah, Muito que obrigada. bom. Então, eu queria começar perguntando para a senhora o contexto da população idosa no Brasil. Nós estamos realmente num processo de inversão da pirâmide populacional. Os desafios, imagino, o impacto disso também é na mesma proporção. Sim, Lina, com certeza, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver que no ano de 2000, nós tínhamos cerca de 14 milhões de pessoas acima de 60 anos, né? No ano 2000. Em 21 anos, hoje a projeção do IBGE, foi a última de 2019, é que nós somos em 32 milhões de pessoas. Digo somos porque eu também já sou acima de 60, né? Então, nós já somos 32 milhões de pessoas acima de 60 anos. E para 2025, que já é depois de amanhã, né? Uhum. A projeção é para que seja cerca de 40 milhões de pessoas acima de 60 anos. Então, isso reflete, sem dúvida, uma grande vitória, uma grande conquista, porque são mais pessoas vivendo por mais tempo, porque a expectativa de vida ao nascer também aumentou. Por exemplo, em 1960, a criança que nascesse, ela tinha uma expectativa de viver por 52,5 anos. E a pessoa que nasce em 2020, que nasceu em 2020, tem uma expectativa de vida de média de 76,6 meses de vida. Então, Uhum. você veja que não só aumentou o número de pessoas, mas como aumentou o número de pessoas vivendo por mais tempo. Isso é uma grande, grande conquista, talvez uma das maiores conquistas em termos biológicos da época recente, né? Uhum. Agora é evidente que nós temos imensos desafios junto com esse crescimento, com essa vitória. Claro, claro. E dentro desses desafios, como é que a senhora, atualmente presidindo uma instituição tão importante, né, como a SBGG, enxerga a saúde dessa pessoa idosa, a dignidade desse envelhecimento hoje no Brasil? Então, é muito importante também saber que nem a própria sociedade, nem o próprio idoso estava preparado para para essa mudança, né, Uhum. na pirâmide. Então, políticas públicas, a própria sociedade, as próprias famílias foram se adaptando ao ter cada vez mais pessoas idosas no seu círculo. As empresas, as relações trabalhistas, tudo mudou. Eu digo Uhum. assim, que o envelhecimento criou necessidades de turismo, por exemplo, adaptado a pessoas, né, que querem ter outro tipo de conhecimento, a educação, que eu considero uma Um das dos fases mais pilares, né? importantes, né? Exatamente, né? Então, permitindo que pessoas mais idosas tivessem acesso à Uhum. educação. Quer dizer, um imenso, imenso desafio, mas trouxe necessidades e isso fez com que vários setores crescessem, né? Uhum. E tivessem que se reinventar para atender essa população que estava crescendo mais. E aí entra a questão de saúde. Saúde é definida como um estado completo de bem-estar e não só ausência de doença. E isso é muito pertinente que nós tenhamos esse conceito, né? Uhum. Porque eu posso ter saúde total, 80 anos, eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, não tenho nenhuma limitação, mas eu vivo num contexto de miserabilidade, de falta Uhum. de acessibilidade. Eu vivo num sistema doente, né? Eu vivo num sistema que não é amigável para mim. Então, eu não Uhum. tenho saúde, né? Eu vivo num contexto social de marginalização. Eu não tenho saúde. Eu vivo numa família
que nós chamamos insuficiente. É uma família que não consegue me dar afeto, cuidado, sabe, Uhum. reciprocidade. Então eu vivo num ambiente doente e eu não tenho saúde. O contrário também se verifica, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença de Alzheimer, tem um diabetes crônico, osteoporose, né? Doenças que são comuns, frequentes no envelhecimento, né? Uhum. Não são do envelhecimento, mas são mais encontradas no envelhecimento. Mas se eu tenho uma boa logística de atenção para essa minha doença, se eu tenho acesso ao serviço de saúde, a medicamento, a uma equipe multidisciplinar que cuide de mim, Uhum. eu tenho doença sim, mas eu estou num ambiente saudável. Né? Então, você Uhum. vê como essa questão é interligada. Né? Claro. Nós não podemos basear num score só. Né? Então, por isso que a gente fala em saúde total. Perfeito. Nossa, que consideração ampliada, né? De enxergar Isso. o envelhecimento mesmo no contexto social, É, econômico, de saúde, como ele realmente deve ser. E aí, eu quero só fazer uma pequena consideração, que o quão importante, portanto, é a gente combater etarismo, né? O idadismo, o preconceito contra as pessoas idosas no país, e a questão do velhice não é doença, né? Desse risco da própria Organização Mundial da Saúde classificar a velhice como doença. Quer dizer, se isso passar, doutora Ivete, significa que eu, ao completar 60 anos, independentemente se estou saudável ou não, eu serei considerada, aos olhos da sociedade, como uma pessoa doente. Isso não é um retrocesso, não? eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre duas óticas, né? O Tá. Código Internacional de Doenças, ele conhecido para nós como CID, ele não é só um código de doença, ele também é um manual de estatística, né? Então, ele Uhum. prevê também condições de saúde no seu contexto, né? Mas nós entendemos, né, que a OMS deu uma cochilada quando permitiu que entrasse o termo old age, porque afinal foram mais de 200 especialistas em estatísticas, em doenças, né, é, Uhum. fazendo a revisão do CID-10 para passar para o CID-11. E ele Uhum. teve ótimas melhorias, sabe? Né? Mas Claro. deu essa derrapada, como a gente encara, só que uma derrapada muito feia, muito que pegou muito mal, principalmente para nós latinos que temos Uhum. já essa questão do ageísmo muito pronunciada, né? Uhum. Então, para nós caiu muito mal isso, foi o que motivou uma indignação muito grande e nós temos quase certeza que nós vamos conseguir mudar essa questão, né? Uhum. Porque velhice, a partir do momento que ela está disponibilizada num código que é usado por médicos, principalmente, por tabuladores de dados, né? Que Uhum. fazem estatísticas de morte, que fazem estatísticas para seguradoras. A partir Uhum. do momento que ele está disponibilizado, ele está aberto. As pessoas Claro. podem usá-lo, né? Uhum. Então, por exemplo, eu jamais usaria num atestado de óbito, né? Que eu dou, que eu prescrevo, uma declaração de óbito, a causa morte como velhice. Mas eu não posso exigir ou pensar que o meu colega que não tem a formação que eu tenha, pense como eu. Então, a partir do momento que você disponibiliza, você não tem como voltar atrás, porque ele não Uhum. é um código proibido ou é um código restrito, né? Uhum. O que os controladores, né, os auditores das declarações de óbito nos dizem é que Uhum. quando entra um código que não é permitido, essa declaração é revista. E o profissional é chamado, então, para colocar outro motivo. Uhum. Mas pense, a burocracia que é isso, quer dizer, é sem sentido. Para mim não faz Claro. sentido isso, né? Uhum. Então, a gente, através aqui da sociedade civil, do movimento da sociedade civil, fantástico que você tem acompanhado, né, Lina? Movimento Velhice Não é Doença, com o apoio da SBGG, do CONLAT, que é um comitê latino-americano das sociedades de geriatria dos países latinos e do Caribe.
E a AGG, que é a nossa associação internacional, ao qual a SBGG é afiliada, Espanha e Portugal também tiveram uma boa adesão ao movimento, então tudo isso foi levado para a OMS, e agora nós estamos aqui esperando ansiosamente torcendo, né? torcendo que isso seja, que essa questão seja reconsiderada. Porque entre essa questão, fora essa questão clínica que eu coloquei, de colocar um CID numa declaração de óbito, nós temos a questão do ageísmo, né? Claro. Não só no óbito, mas, por exemplo, no ambulatório de atenção primária, por exemplo, né? Onde a afluência de pessoas idosas é muito grande em busca de recursos da saúde no nosso maravilhoso SUS, né? E é maravilhoso mesmo, eu digo isso de boca cheia, porque eu trabalho nele e porque ele tem mostrado aí o divisor de águas que ele é em situações de risco que nós temos vivenciado, né? É Mas verdade. imagine a pessoa que chega lá e tem um profissional da área médica ou da enfermagem que não tem todo esse entendimento. E aí é um paciente complexo na sua apresentação de queixas, digamos, né? Ele tem várias queixas. Aí o profissional pode pensar, mas tem um código lá que vai dizer o que é tudo isso, que é velhice. Aí eu coloco esse código lá. Então eu estou rotulando essa pessoa. Eu não estou dando aquela devida atenção para a sua hipertensão, para o seu diabetes, para a sua dor, para a sua pneumonia, entende? Para a sua deficiência cognitiva. Então isso traz. E é esse CID que vai no atestado, que vai na declaração. Então isso pode trazer complicações, sim. Também para o serviço de epidemiologia. Claro. Daqui a 10 anos, nós vamos perder dados de uma população. Mas vamos torcer que não passe, né? Eu também. Bom, eu torço, faço parte também desse movimento e também estou Isso. muito otimista. Bom, doutora Ivete, eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente já volta, tá bom? Com certeza. Você não sai daí não, a gente volta já já.